Estamos aqui para mais uma aula sobre língua portuguesa. Curso CPF, Curso de Português Fundamental, Sintaxe. Hoje trabalharemos com mais uma classificação das orações. Vimos na última aula oração coordenada. Vimos a definição, exemplos e como identificar um período coordenado, subordinado e misto. Hoje daremos início aos estudos das orações subordinadas, e essas se subdividem em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Hoje, pós a teoria, depois que trabalharmos a base teórica, faremos alguns exercícios, os primeiros de fixação. Não são tão complexos. Logo após, chegam os exercícios de prova, classificados como os exercícios avançados. E aí, preparado? Qual é o lema? Que tudo vale a pena. Você sabe disso. Então, dedique-se. Isso, faça acontecer da melhor forma possível para no final você ter adquirido boas informações e informações sólidas. Então, vamos começar? Hoje nós trabalharemos com período composto por subordinação. Cláudia, e o que é um período composto por subordinação? O período, ele classifica-se em composto por coordenação ou composto por subordinação. O período será composto por coordenação se as orações que o constituir forem orações independentes, semanticamente, sintaticamente. Você verá hoje que o período composto por subordinação traz uma característica muito importante. As orações não serão autônomas. O diálogo entre elas será um diálogo muito importante para a compreensão do todo. Isso quer dizer, Cláudia, que uma oração isolada não apresentará sentido? Sim, ela estará incompleta. Essa é a característica principal. Isso é o que acontece no comum. Então, vamos nós? Período composto por subordinação é aquele que contém orações sintaticamente dependentes. Se elas são dependentes sintaticamente, é porque elas são incompletas. Por isso, precisam da outra oração para o todo ser interpretado. Então, período composto por subordinação é aquele que apresenta orações sintaticamente dependentes. Você não pode esquecer que se o período é composto, já sabemos, há mais de uma oração. Porque se existir uma oração só, o período não é composto, o período é simples. E se o período é simples, essa oração é absoluta. E aí, meu aluno, não há classificação. Na verdade, nós classificamos períodos compostos. Período composto por subordinação. No período composto por subordinação, há pelo menos uma oração principal e uma oração chamada de subordinada. Mais uma vez, Cláudia, qual é a fórmula? Qual é a matemática de um período composto por subordinação? Preciso que você lembre do período composto por coordenação. Sabemos que tem de haver pelo menos duas orações. Mas lá no período coordenado, qual é a obrigatoriedade? Que uma oração seja oração coordenada assindética, que é aquela que não é inaugurada por conjunção, e uma oração coordenada sindética, que é aquela inaugurada por conjunção. Legal? Então, o período composto por subordinação segue uma batida similar. Haverá uma oração classificada como principal, essa não será inaugurada por conjunção. Ela traz a mesma característica da oração coordenada assindética. Você só não vai confundir uma com a outra. Motivo: a assindética apresenta sentido completo e a principal apresenta sentido incompleto. Quando você isolar uma oração que não apresenta conjunção no início,
Faça esse teste. Se ela apresentar autonomia sintática, autonomia semântica, muito provável você está com uma coordenada sindética. Mas se ela apresentar uma incompletude, essa será a principal. Muito bem, o período composto por subordinação apresentou uma oração principal. Então, meu aluno, obrigatória a presença de uma oração subordinada de qualquer classificação. Pode ser subordinada substantiva, que é a aula de hoje, pode ser subordinada adjetiva, pode ser subordinada adverbial, mas você não pode esquecer do casamento. Oração principal, mais oração subordinada. Essa subordinada, quando desenvolvida, será inaugurada por uma conjunção ou por um pronome relativo, por um conector. Então, período composto por subordinação, obrigatória a presença de uma oração principal e obrigatória a presença de uma oração subordinada. É essa que irá completar a principal, que normalmente está incompleta. Reinando a paz? Você está entendendo essa base? Então vamos continuar. Oração principal. Cláudia, como localizar a oração principal? Qual é a importância dessa oração principal dentro desse contexto? Vamos ver? Oração principal é aquela que apresenta um de seus termos desenvolvido sob forma de oração. Ficou claro? Então pense comigo. Se um dos termos da oração principal está do outro lado em forma de oração, essa oração principal precisará dessa oração, porque ela representa um termo que pertence à principal. Isso quer dizer que a oração principal, ela vai estar sempre esperando a subordinada para ser completa. Oração principal é aquela que apresenta um dos seus termos desenvolvido em forma de oração. Ficou claro? Outra observação: oração principal nunca é inaugurada por conectivo. Nunca. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. A partir de agora, pode anotar passo a passo do nosso proceder. A partir de agora, nós vamos para o método de como identificar oração principal, de como identificar oração subordinada. Primeiro passo, quando se estuda orações, é procurar a oração. E você encontra a oração quando encontra o coração de uma oração. O coração de uma oração é o verbo. Motivo: não existe oração sem verbo. Esse pode até aparecer implícito, mas existe. Então, você lembra de quando estudamos orações coordenadas? Qual foi a dica que eu passei para você identificar orações? Encontrar comandos verbais. Se existirem 3 comandos verbais, existirão 3 orações. Se existirem 50 comandos verbais, existirão 50 orações. Fiz-me clara no momento que eu expliquei o motivo de preferir a nomenclatura comando verbal, para não cair no erro de considerar uma locução verbos independentes. Esse comando verbal, ora, é representado por um verbo, ora, é representado por uma locução. Meu aluno, quando uma locução aparecer no contexto, você não poderá contar os verbos isoladamente. Vou estudar. Não há, na verdade, 2 verbos. Essa locução representa um verbo. Ok, você está olhando para 2 verbos. Vou estudar. Mas vou estudar representa estudarei. Com isto, eu não quero você caindo em cilada. Se você escrever vou estudar agora, você está com um único período simples.
está com uma oração absoluta. Então, não é a quantidade de verbos físico, é a quantidade de comandos verbais. Ficou claro? Então, preste atenção. Vamos buscar comandos verbais, que é o primeiro passo. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Primeiro comando verbal, descobrirá. Segundo comando verbal, está lá, em forma de locução verbal. Você prestou atenção? E estou dizendo é uma locução de gerúndio. Mas, Cláudia, a primeira oração é qual? Está destacada. Você descobrirá. Barra, primeira oração. Pergunto, ela foi inaugurada por conjunção? Não. Ela foi inaugurada por um pronome. Isso quer dizer que essa oração é a principal. Mas há mais uma característica. Essa oração principal, ela está completa? Se eu parar nela, você entende a mensagem? É só você criar a cena. Eu chego perto de você e falo, você descobrirá. E faço silêncio. O que acontece, meu aluno? O que acontece, Cláudia? Eu vou perguntar. Cláudia, acontecerá o quê? E essa pergunta é honesta, essa pergunta é justa. Porque eu acabo de provocar você com aquele verbo transitivo. Quem descobre, descobre algo. Esse verbo é transitivo direto. Então, dentro da primeira oração, existem duas funções sintáticas. Quem descobrirá? Você, sujeito. Mas quem descobre, descobre algo. Verbo transitivo direto. Pergunto, cadê o complemento desse verbo? Porque o complemento de um verbo transitivo direto, nós já vimos, é um objeto direto. Concordas comigo? Beleza? Então, olhe para a oração principal, que está destacada. Dentro dela, você encontrou o objeto direto? Claro que não, porque esse está do outro lado em forma de oração. Você descobrirá isto, que estou dizendo a verdade. Que estou dizendo a verdade, completo sentido do verbo descobrir. Significa que estou dizendo a verdade é um objeto direto, mas não é um objeto direto comum. É um objeto direto oracional. Motivo? Há verbo dentro dele. E aí, meu aluno, você começa a entender o que é uma oração principal. A oração principal é aquela que não é inaugurada por conjunção, é aquela que aparecerá sempre incompleta e mais, ela é a mais importante, porque é ela que manda vir. É a oração principal que dá ordem. Você descobrirá, ei, cadê o objeto desse verbo? Aí a oração subordinada vai ao encontro dela. Que estou dizendo a verdade é o objeto direto que foi solicitado pelo verbo descobrir. Beleza? Então, oração principal. A outra é subordinada. Ela recebe a oração que estou dizendo a verdade para tornar o período simples, tornar o período interpretável. Termo em forma de oração. Você já viu que é uma oração principal. Vamos agora para a oração subordinada. Oração subordinada é aquela que exerce uma função sintática em outra oração, que você bem sabe, oração principal. Observe o mesmo período. Vamos agora para outra análise. Você descobrirá que estou dizendo a verdade. Primeiro comando verbal, descobrirá. Logo ali está a primeira oração. Segundo comando verbal, estou dizendo. Segundo comando verbal, segunda oração. Então visualize. Primeira oração, você descobrirá. Como é essa oração? Não foi inaugurada por síndeto, por nenhuma conjunção, nem pronome relativo?
essa oração é classificada como principal. Agora, a outra oração, ela foi inaugurada assim, pelaquela palavra que. Essa palavra é uma conjunção. E essa oração é a subordinada. Subordinada por quê, professora? Primeiro, ela exerce a função sintática para a oração principal. Ela desempenha o papel, daqui a pouquinho você verá, de objeto direto oracional. E mais, ela é uma oração subordinada desenvolvida, porque ela apresenta conjunção. Você observou que nesse momento a oração subordinada, ela sempre vai obedecer, na verdade ela vai obedecer o comando da oração principal. Ficou claro isso? Então, mais uma vez, o que é uma oração principal? Principal é aquela que vai reclamar, mas ela traz algumas características que vão ajudar na hora da divisão do período. Ausência de síndeto, incompletude e manda, ela determina a chegada das outras orações. E a oração subordinada, Cláudia, é essa subordinada que vai exercer um papel sintático. Ela, quando a oração é subordinada substantiva, essa oração exercerá função sintática própria de substantivo. Quando a oração subordinada é adjetiva, ela exercerá função sintática própria de adjetivo. E quando essa oração for adverbial, ela exercerá função própria de um advérbio. Vamos avançar? Classificação da oração quanto à estrutura. Quanto à estrutura, a oração subordinada pode apresentar-se como desenvolvida, reduzida e justaposta. Começa agora um momento muito delicado, que dificilmente o meu aluno para dar atenção. É muito comum observar os alunos estudando as desenvolvidas. Raro encontrar esse aluno estudando as reduzidas. E mais raro ainda encontrar o aluno estudando justaposta. Vamos entender agora quando uma oração subordinada aparece desenvolvida, aparece reduzida e aparece justaposta. Já adianto, as três caem muito nas provas. Os textos são construídos com essas três estruturas. Vamos dominar? Primeiro, oração subordinada desenvolvida. Cláudia, por que ela está desenvolvida? Como reconhecer uma oração subordinada desenvolvida? Quais são as principais características? Venha comigo. Primeiro, toda oração subordinada desenvolvida vem introduzida por conectivo. Conectivo é a palavra que serve para ligar. Esse conectivo, tratando-se de orações subordinadas, ele será ou conjunção ou ele será pronome relativo. A oração subordinada desenvolvida tende a ser iniciada por um conectivo. Segunda característica, os verbos aparecem flexionados nos tempos simples e composto do modo indicativo e do subjuntivo, ou ainda em locuções verbais. O que isso quer dizer? Que uma oração desenvolvida, ela pode trazer na sua estrutura um verbo simples, um tempo composto, ela poderá ocorrer no modo indicativo, no modo subjuntivo, em forma de locução livre, não há restrição. Observe isto, que amanhã se inicia. Vi isto, que ela saiu de casa. Você entendeu a presença daquela palavra que? Aquela palavra que é a conjunção que está ligando a segunda oração à primeira. A primeira oração, observe, já é verbo.
E a segunda oração também está representada, se inicia. E a palavra que, ela está criando o quê? A ligação. Vi isto, que ela saiu de casa. Vi é verbo, é a minha primeira oração, chamada de oração principal. Saiu também é verbo, é uma outra oração. Observe o texto sem a palavra que. Vi, ela saiu de casa. Observe, amanhã se inicia. Se eu falar desta forma, você vai entender. Não há um prejuízo para a compreensão do texto, não há um prejuízo agressivo. Mas quando eu uso o que, eu crio um texto mais elegante. Observe que amanhã se inicia. Vi que ela saiu de casa. E este elemento é o chamado elemento de conexão. Verbos conjugados, elemento que, sendo o elemento que caracteriza uma oração desenvolvida. Cláudia, será sempre assim? Claro que não. Uma oração pode ser também justaposta. Primeiro vamos entender o que é justaposição. Justaposição é colocar-se ao lado, em pé de igualdade. E essa justaposição não trabalha com conectivo. Olha lá, é a primeira dica. Justaposta é a oração que não apresenta conectivo. E o que são conectivos, Cláudia? Pronome relativo, conjunção subordinativa, conjunção que liga uma oração a outra. Não só a subordinativa, a coordenativa também. Então, pronome relativo ou conjunção subordinativa que indicam a oração subordinada. O que eu preciso agora memorizar? Você precisa agora confrontar. Nós já vimos a principal característica de uma oração desenvolvida. Ela só estará desenvolvida se ela estiver inaugurada, se ela for inaugurada por uma conjunção ou por um pronome relativo, o chamado conector. E a justaposição já traz uma informação na contramão. Não pode haver conectivo. Legal? Mas continue. Os verbos aparecem flexionados em tempos simples ou composto, do modo indicativo ou do subjuntivo, ou ainda em locuções verbais. Professora Cláudia, essa segunda dica está igualzinha à das desenvolvidas, das orações desenvolvidas. Isso aí, meu aluno, você está atento. Esta dica é sempre a mesma. Logo, você tem de se abraçar na dica número 1, para não confundir oração desenvolvida com oração justaposta. Então, se o verbo poderá aparecer flexionado, simples ou composto, no modo indicativo ou no modo subjuntivo ou em forma de locução, meu aluno, não fique no ponto convergente, vá para o ponto divergente, porque desta forma você não errará. Repetindo, qual é a principal característica de uma oração desenvolvida? Presença obrigatória de conectivo. Qual é a principal característica da oração justaposta? A ausência de conectivo. E você só terá essa diferença para ganhar a briga. Ficou claro? Observe o exemplo. Observo, amanhã se inicia. Observo, amanhã se inicia. O que você observou? Que o verbo que está na cor vermelha constitui a oração principal. Porque quem observa, observa algo. Observa o que, Cláudia? Amanhã se inicia. Você percebeu que a segunda oração não foi iniciada por conjunção? Não foi. Aquele A nunca foi conjunção. E aquele A também não é pronome relativo. Qual é o nome da oração que coloca-se ao lado da outra sem elemento de coesão? Isso é uma oração justaposta, mas ela só está justaposta por uma outra característica. Traz o seu verbo
flexionado, conjugado, e aí reina a paz. Eu preciso dessa informação. O verbo observo, ele constitui a oração principal e se inicia a oração subordinada justaposta. Ok? Memorize isto, porque vamos para a terceira classificação. Essas classificações são estruturais. Ainda não entramos no momento da aula que dará nome às orações subordinadas. Agora, eu quero que você foque a estrutura, porque vai ser importante. Quando eu olho para uma oração, eu já tenho condição de anunciar se ela está desenvolvida, justaposta ou reduzida. Desenvolvida você nunca mais vai errar. Presença obrigatória de conjunção ou pronome relativo, também chamados de elementos de coesão. O que não pode? Você confundir uma outra classe gramatical com conectivos, com conjunções ou pronomes relativos. Mas se você sabe identificar bem esses conectivos, você não errará a classificação de uma oração desenvolvida. Ficou claro isso? Vimos a justaposta, que é aquela que não apresenta conectivo, mas traz obrigatoriamente o verbo flexionado. Isso é muito bom, importante para você ganhar esta oração reduzida. Cláudia, quando uma oração encontra-se reduzida? Meu aluno, quando ela não apresenta conectivo. Para, professora, para tudo. A justaposta também começou com essa informação. A justaposta não apresenta conectivo. Agora eu vou errar, professora. Não vai não. Continue. A oração reduzida, ela não traz conectivo. Claro que esse ponto é um ponto convergente com a oração justaposta, mas ela traz uma outra característica que vai proteger você agora, o verbo. Lá na justaposição, o verbo tende a aparecer flexionado, número, pessoa, modo, tende a haver flexão. Simples, tempo composto, indicativo, subjuntivo, locução verbal, não locução verbal. Agora não. Agora o verbo só poderá aparecer em uma das formas nominais. Acordou? Legal? Então, os verbos aparecem nas formas nominais. Quais são elas? Infinitivo, gerúndio ou particípio? Você lembra dessas desinências para não errar? Um verbo infinitivo. No infinitivo, o infinitivo impessoal, ele apresentará uma desinência R. Desinência sempre no final, ok? No final do vocábulo. Então, verbo no infinitivo, estudar. É o próprio nome do verbo. Verbo no gerúndio, já é o verbo que apresenta a desinência NDO, estudando. E particípio é o verbo que apresenta a desinência DO, TO, estudado, escrito. Então, você agora protege-se de um possível equívoco com a oração justaposta. Porque, apesar das duas apresentarem ligações imediatas, quero dizer, sem conectivo, sem conjunção ou pronome relativo no meio do caminho, ao ligar uma oração principal a essas, você poderá salvar a sua classificação observando o comportamento do verbo. Se a oração não apresentar conectivo e for estruturada com um verbo na forma nominal, sabe qual é o nome dela? Reduzida. Ela estará reduzida. E aí, dependendo da forma nominal, nós falaremos que essa oração encontra-se reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Haverá aula para esse momento. Agora, mais uma vez, oração reduzida é aquela que não apresenta conectivo. Oração reduzida
é aquela que apresenta o verbo em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E agora, foco no exemplo. Observo amanhã iniciar-se. Olha o verbo observo. Observo constitui a primeira oração, a chamada oração principal. Mas eu observo o quê? Isto, amanhã iniciar-se. E esse iniciar terminou pelo R, ele está no infinitivo impessoal. Então, qual é o nome da primeira oração? Observo. Oração principal. Motivo. Não foi inaugurada por conjunção. Professora, agora esse motivo não é muito legal, ele não me dá segurança, porque a justa aposta também nem inaugurada por conjunção, nem a reduzida. Boa, meu aluno, olha o que acontece quando você adquire informações. Você fica mais seletivo, mais crítico. E o que faz então de observo oração principal? A incompletude. É de observo que surge a pergunta. Observo? Mas eu observo o quê? A pergunta foi feita por ele porque ele é o verbo da principal. Então, a oração principal é aquela que não é inaugurada por conectivo e traz um dos seus termos em função sintática oracional. Observo isto. Esse verbo é transitivo direto e ele precisa do seu objeto direto para esse período composto estar completo. Só que o objeto direto não aparece com uma palavra ou um sintagma. Ele aparece em forma de oração, porque dentro dele há comando verbal. E lá está. Amanhã iniciar-se. É uma oração objetiva direta. E ela está reduzida de infinitivo. Vi a sair de casa. Via sair de casa. Mais uma vez, nós encontramos verbo no infinitivo e reduzido. Ok, já vimos a diferença entre período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vimos que o período composto por coordenação, ele é constituído, no mínimo, por uma oração coordenada assindética e uma oração coordenada sindética. Vimos que o período composto por subordinação, ele é constituído, no mínimo, por uma oração principal e uma oração subordinada. Logo após, nós discutimos estruturas. Essa oração subordinada poderá apresentar-se por 3 estruturas. Ou essa subordinada é desenvolvida, ou justaposta, ou reduzida. Estará desenvolvida se essa oração subordinada for inaugurada por um conectivo e trouxer o seu verbo flexionado. Será justaposta se ela trouxer a sua oração subordinada, trouxer essa estrutura sem conectivo. Não aceitar conectivo no início. E mais, verbo flexionado também. Mas essa oração subordinada estará reduzida, primeiro, se ela não for inaugurada por conectivo, mas obrigatória a presença do verbo na sua construção nominal. Verbo nominal. Deverá esse verbo aparecer no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Beleza, meu aluno? E agora? Agora é hora de aprendermos a classificação das orações subordinadas. Mas antes, eu quero você revisando tudo que foi falado. Tempo para você e daqui a pouquinho vamos voltar ao trabalho. Até daqui a pouco.